Bom dia. Bom dia, pessoal. Tudo bom com vocês? Bom dia, Bia. Bom dia a todo mundo. Seja bem-vinda à Tenda Vermelha. É um espaço online para celebrar a nossa natureza cíclica, entender os mistérios femininos e fortalecer o nosso princípio feminino. Talvez tudo isso para você, Tenda Vermelha, mistério feminino, natureza cíclica, princípio feminino, seja palavras exóticas, palavras profundas, palavras que você nunca ouviu ou não sabe muito bem o que é. Mas tudo isso está conectado e ao longo das lives eu vou passando homeopaticamente o que significa estar em Tenda Vermelha, estar em círculos femininos e o que são esses mistérios femininos, como entrar em contato com as artes femininas, com tudo que a energia feminina tem para nos ensinar, tem para nos fortalecer. Lembrando que energia feminina não tem nada a ver com gênero, não é exclusivo de mulheres biológicas, não. Todos nós temos energia feminina que simplesmente é uma força, não é simplesmente, é tudo isso, porque é uma força de criação do universo, é uma força que está presente em todos nós humanos. Só que essa força, o princípio feminino, ele foi muito perseguido ao longo dos milênios. Existiu uma perseguição muito grande ao feminino em si, né? E as mulheres que tinham ancestralmente essa sabedoria mais ativa dentro de si, sabiam como lidar, sabiam porque sabiam intuitivamente muitas coisas, que vão desde da medicina natural, oi, bom dia, Isa, desde a medicina natural, né, até astrologia, química, matemática. Muitas mulheres tinham esses conhecimentos que aprenderam empiricamente, através de acerto e erro, e que isso foi passado oralmente, de mãe para filha, de vó para mãe para filha. Então, essa live que a gente vai começar a trabalhar aspectos ancestrais nossos, através de uma visualização de transmutação, com um atributo, um arquétipo, uma força que tem um nome egípcio, mas essa força ela tem diversos nomes em diversas culturas. Dentro do panteão egípcio, essa força de transmutação se chama Sekhmet. Eu não sei se vocês já ouviram falar dessa deusa, vamos dizer assim, né? Porque dentro do Egito Antigo, pelo menos o que se ficou sabido, passado através dos gregos, depois romanos, depois para o Ocidente inteiro, é que isso eram deuses, né? Pode ser. Mas na verdade eram atributos divinos. Então, se vocês nunca ouviram falar dessa deusa, eu vou mostrar uma imagem que eu tenho aqui dela, porque, gente, acredita que a minha estátua quebrou? Eu tô tentando consertá-la, mas quebrou pela segunda vez. Então, olha só, eu tenho ela numa carta de tarô aqui, ó, que é a deusa Leoa do Antigo Egito. Estão vendo? Ela é uma deusa solar, tem uma aura, um círculo do sol em cima, ao redor da cabeça dela, e ela é representada como uma mulher com cabeça de leão. Esse tarô aqui, ele é o oráculo da deusa de M. Sophie Maraschinski. Foi com ele que eu comecei a
jogar tarô. Eu adoro esse tarô e eu já tive muitas experiências muito legais com esse tarô, que é exclusivamente das deusas. Bom, então, a gente está entrando num momento de finalização de mês, né? Estamos no dia 29 de outubro, daqui a pouco vai ser Samhain, Halloween, Festival Celta, de origem celta. E o mês de outubro, ele, segundo a astrosofia, que é um conhecimento ancestral, ele trouxe-nos a possibilidade de identificar na prática do dia a dia o que foi positivo e o que foi negativo durante todo o ano, né? É bom a gente fazer uma relembrança, colocar no papel tudo que aconteceu com a gente, tudo que foi mostrado pra gente neste mês de outubro, ou seja, você analisar tudo que você plantou lá no início do ano e agora em outubro, com as energias de outubro, a gente tomou maior consciência, teve uma possibilidade de tomar consciência do que foi bom e do que foi ruim plantado no início do ano. Então, outubro trouxe pra gente essa possibilidade. Após identificarmos o que de fato foi bom pra gente, o que não foi, a energia de novembro, ela vai chegando e ela é uma energia de transformação e transmutação. Por isso que eu quis fazer essa prática já no final de outubro, entrando para novembro, junto com este eclipse. Porém, eu não quero fazer uma coisa muito aprofundada na visualização, devido à energia do eclipse, porque ela pode ser bem forte para pessoas muito sensíveis. Então a gente não vai mergulhar muito profundamente, mas ainda assim vai ser profundo. Então, agora a gente vai entrar no momento de buscar o equilíbrio em novembro. Qual que é o aprendizado de novembro? É buscar o equilíbrio entre o que a gente pensa, o que a gente sente, ou seja, equilibrar a razão com a emoção. Porque muitas vezes na nossa vida, nada anda, porque a gente pensa uma coisa, a gente sente outra coisa, a gente age diferente. Então, novembro é o aprendizado do equilíbrio da mente e do coração e administrar esses dois aspectos. Por isso que é necessário transmutar coisas dentro da gente que veio do nosso DNA, da nossa ancestralidade, para a gente ter equilíbrio na vida. Porque não adianta a gente não vai se iluminar pensando que vai se iluminar. A gente vai se iluminar quando todas as instâncias dentro de nós estiverem equilibradas e indo para a mesma direção. Já é interessante saber se essa energia de novembro está desequilibrada dentro da gente. Como que a gente pode saber disso? Prestando atenção em alguns aspectos e comportamentos. Por exemplo, se você é muito controladora da vida alheia, essa energia do novembro, ela atua muito no chakra laríngeo, né? E quando está desequilibrada, a pessoa ela também pode desenvolver várias personalidades. A gente não sabe com quem está falando, meio uma bipolaridade, assim, né? Pode ter muitos problemas com a sexualidade, tanto com a sexualidade que não a satisfaz, como também não saber lidar com a energia sexual. Além disso, a gente também, quando tem desequilíbrio essa energia de novembro, a gente tem dificuldade de se expressar verbalmente, de falar aquilo que a gente sente. Porque a expressão ela é além do verbal. Mas quando a gente tem esse bloqueio na energia de novembro, chama água na garganta, quando a gente não sabe expressar, principalmente falar sobre si, falar das nossas emoções, falar sobre a gente. E como a energia de novembro, ela está relacionada com esse arquétipo egípcio da deusa Sekhmet.
Como eu falei para vocês, né, para quem nunca ouviu falar dessa deusa, eu vou falar muito pouco dela, assim. Não vou entrar muito profundamente na mitologia, mas então é interessante saber que geralmente, porque tem várias imagens, ela é representada com um corpo de mulher e cabeça de uma leoa. E olha só que interessante, desde 7100 a.C., os leões, eles têm sido associados à deusa, à divindade e à força da energia solar. Então, dentro do panteão egípcio, a Sekhmet, ela era considerada uma poderosa deusa curandeira. Ela era também considerada uma deusa da medicina e da guerra. Por quê? Para curar algo, é preciso ir nas profundezas do nosso ser, não é? Identificar os padrões de comportamento, de sentimento e levar tudo isso à consciência, né? Para modificar, através de práticas diárias de novos comportamentos. Então, esse arquétipo de Sekhmet, ele está conectado às energias de novembro, que nós vamos entrar agora, né? Como eu falei. Por isso que novembro também, dentro da astrologia romana, ele é representado pelo escorpião, pois esse animal ele vive nas profundezas e lá que ele faz a sua força. Então a Sekhmet, ela é um atributo divino que está relacionado às energias de transmutação de novembro, porque ela trabalha a transmutação dentro da gente. Ela trabalha esses aspectos negros, pesados, inconscientes, que a gente vai transmutar, fazer uma alquimia interna para levar a consciência e para curar. Por isso que ela era deusa tanto da guerra quanto da medicina, porque a destruição e a construção, a destruição e a cura, elas estão numa polaridade, uma muito densa e uma muito sutil, mas dependendo, né, da dose do veneno, ele pode se transformar em remédio e vice-versa. Então, essa energia de transmutar, essa energia de transmutar através de uma guerra interna, porque às vezes a gente vive muito isso, vive guerras internas dentro da gente, com aspectos nossos que a gente não se sente bem realizando ou sentindo aquilo. Então é preciso fazer toda uma investigação e nas profundezas do nosso ser, porque é ali que estão todas as nossas vivências, as nossas memórias, tanto dessa vida quanto de vidas passadas, né? Eu queria, antes de tudo, esclarecer uma coisa sobre o politeísmo do Antigo Egito. Gente, vou tomar muita água porque tá muito quente hoje. Bom, eu não trago a verdade absoluta. O que eu trago é o que até agora eu estudei e eu entendi, que faz sentido a mim até então, né? No meu ponto de vista, né, nunca existiu um politeísmo no Antigo Egito. O que existia era culto a um Deus, no sentido de dessas divindades, dessas estátuas serem atributos de Deus, atributos de Deus, Pai, Mãe, Divina Consciência. Então, é como se fosse características de como Deus se expressa. Se você for ver no islamismo, eles têm, eu acho que é 72 ou 90 nomes para Deus. Que Deus é isso, Deus é aquilo, tudo como o que Deus se expressa ao longo da natureza e quais são as características divinas dele, né? Segundo, assim, os estudos, essa ideia dos arquétipos divinos, dos atributos divinos, ela existia há muito tempo atrás no Antigo Egito e ela foi se perdendo e meio que ela foi, assim, realmente levando as pessoas a acreditarem num politeísmo, mas que a base era monoteísta, né? Eu acredito nisso. Eu acho que o Egito ele foi construído por Atlantes, né? Por
por reminiscentes da destruição da Atlântica e eram seres de elevada consciência espiritual que acreditavam, que entendiam, se comunicavam com a divindade em si. Então eu acredito que a base do Antigo Egito, ela era e sempre foi monoteísta. Agora eu queria falar um pouquinho desse arquétipo, né, que eu estou tentando explicar o que é, né, que na verdade são atributos de Deus, né, que essa deusa Sekhmet, na verdade, é como Deus em seu aspecto, e um dos seus aspectos solar, atua no universo, atua na nossa consciência e como a gente pode entrar em contato com essa força dentro de nós, porque tudo que está fora está dentro, a gente também tem a centelha divina dentro de nós, e esse aspecto existe dentro de nós para a gente atuar com ele. Só que, segundo a filosofia camítica, que é do Egito Negro, o Egito da Núbia, a Núbia ainda existe no Antigo Egito, no Egito atual, que é a parte ali dos templos lá de baixo do Egito, que a parte de Assuan, né, que carrega essa filosofia camítica, que chama, né? Então, o que eles acreditam que essa deusa Sekhmet, ela é, o que ela faz, o que esse atributo de Deus traz dentro da gente, né? Segundo eles, ela é a guardiã da cura sagrada. Olha que legal. Uma deusa com corpo de mulher, cabeça de leoa, meio que destrutiva, meio que trabalhando o ódio e a raiva, mas mesmo assim ela é guardiã da cura sagrada. Então já dá uma dica que sentir a raiva, essa emoção da raiva, ela não é uma coisa que se deve jogar fora, mas ela deve ser trabalhada. E ela também, né, segundo a filosofia camítica, ela é a grande mãe do fogo e destruidora do mal. Ela rege as chamas curativas da vitalidade. Segundo essa sabedoria, quando se há indicadores espirituais de bloqueio, como abuso autopenetrado ou a cargo dos outros, útero ferido, útero estéril criativamente ou fisicamente, incapacidade de defender o útero e menstruação caudalosa, menstruação, fluxo muito forte. Então, quando há bloqueio dentro deste aspecto divino nosso de transmutação, de cura, existe todos esses desequilíbrios dentro do útero, entenderam? E isso pode ser feito, né, através de abuso externo e interno, e isso causa uma possível esterilidade criativa, ou seja, a sua criatividade fica bloqueada, você tem dificuldade de produzir, você tem dificuldade de reconhecer a sua criatividade, você não entende que por mais, sei lá, que alguém te copiar, você tem uma fonte inesgotável criativa, porque a nossa criatividade é uma energia sutil, ela é inesgotável. Então você não entende isso quando você tem bloqueios nesse atributo divino que é dito pela sabedoria egípcia chamada Sekhmet. Entendem? E também tem, por que é isso? Incapacidade de defender o útero. Incapacidade de defender o útero seria assim, quando você não consegue colocar a sua criatividade fora, e também quando você não trata esse órgão muito sensível de uma forma equilibrada, né? Com abusos sexuais, com a sexualidade desregulada, densa, ou com bloqueios na sexualidade. E menstruação caudalosa, porque a menstruação ele é um aspecto psíquico também, que ele acontece, a menstruação ela está ligada ao mês passado nosso. Então, as características menstruais que vão vir neste mês está completamente ligado
como foi a nossa vida física, emocional, energética e espiritual do mês passado. E assim por diante, e assim há de infinito. Segundo também a filosofia kamítica, essa deusa, ela está ligada aos atributos de algumas resinas e algumas plantas e alguns perfumes, dentre eles o olíbano e a mirra. E aí eu trouxe este olíbano e a mirra para vocês verem. Gente, tem cheiro de templo, eu sempre falo isso. Ele tá misturado aqui, então ele vem em resinas. Tá vendo a cor forte de fogo mesmo, né? Não é uma planta, uma resina fácil assim de lidar. É um cheiro muito forte, que às vezes é meio repugnante para pessoas, mas ele está ligado à purificação dos ambientes. E é isso que esse atributo divino, ele trabalha dentro de nós, a purificação que dá a transmutação dos nossos comportamentos arraigados. Então, uma coisa muito interessante também, como eu falei, ele é um atributo divino, então ele está em todos os lugares. E vejam só, a natureza dessa força solar, criativa e destruidora, está dentro dessas duas plantas. Além disso, ela está dentro da natureza como o sol do verão, os raios solares do verão escaldante, o calor do verão. Então, quando a gente sente o calor do verão, o raio do sol quente do meio-dia, é a Sekhmet, dita pelos egípcios. É a energia da natureza do sol, algo que tem que ser feito com parcimônia e não dá para passar aqui. Então a gente trabalha com esse atributo da natureza quando a gente realiza purgações do corpo, da mente, do emocional, de diversas formas, né? E eu trouxe alguns aqui para vocês. Olha que interessante. Quando a gente faz suadouros, aquelas tendas do suor, né? Não sei se esse é o nome, suadouros em sauna, nas tendas, banho de sol, comer e beber itens picantes, como gengibre, pimenta caiena, alho e outros. Todos esses atributos da natureza, eles vão trabalhar a purificação dentro da gente. Então, você vai estar acessando essa energia da natureza ou essa deusa, chamada Sekhmet, né? E, além disso, também existem outros alimentos que têm essa cor vermelha, essa cor solar, essa cor da vitalidade, que é a framboesa, cerejas, morangos, uvas, azedinha, beterraba, repolho, rabanete e melancia. Então, tudo isso traz essa energia de transmutação dentro do nosso corpo, de limpeza profunda, né? Eu acho isso muito, assim, interessante, de como tudo da natureza está conectado, tudo da natureza tem um princípio, tem uma finalidade, a gente só que não sabe, a gente que ainda não descobriu, né? E além disso, eu esqueci o que eu ia falar. E além disso a gente pode... o que eu acho mais interessante também é como essas sabedorias ancestrais, elas já sabiam disso e meio que colocaram esses conhecimentos através dentro de mitologia, para que eles não sejam perdidos ao longo do tempo e que iniciados dessas sabedorias iam entender, assim, né? Porque esses conhecimentos de cura, de transmutação, de lidar com as energias da natureza, ele precisa realmente ser preservado. Então você vai encontrar muitas coisas dentro de mitologias, só que tem que ter a chave para acessar. Agora vou falar só um pouquinho sobre a mitologia egípcia, né? Os egípcios, eles entenderam que, como todos os seres do universo, Deus tem uma parte masculina emissora da qual flui a informação. Então Deus tem uma parte masculina, da qual a informação ela flui, e uma parte feminina,
que recebe, que a informação que em vez de fluir, né, de expressar, ela recebe, para gerar com a sua substância tudo que é criado. Ao deus masculino deram 3 nomes, isso dentro da mitologia egípcia antiga. Ao deus masculino deram 3 nomes, chamaram-no de Atum, quando ainda não havia criado o universo e permanecia não manifesto. Chamaram-no de Ptah, quando organizou e criou o universo, as estrelas, os planetas e os reinos naturais. E chamaram-no de Amon-Ra, quando sobre toda a criação deu lugar à consciência do homem. De forma similar, também deram 3 nomes à sua parte feminina. Chamaram-no de Nun, quando era apenas uma substância homogênea, virginal e sem forma, Nun, em estado de perfeito equilíbrio, o líquido amniótico do universo não manifesto. E chamaram-na de Sekhmet, quando este líquido amniótico se polarizou em 2 forças opostas, que a transformaram em uma substância radiante, um fogo, um princípio multiplicador em movimento. Então, essa energia de Sekhmet nada mais é que a parte feminina divina que é uma substância radiante, um fogo radiante, um fogo primordial. Ele em si ele gera também um princípio multiplicador em movimento, que gera Neferto, é um outro nome desse princípio de movimento da vida. Tanto que Neferto, ele é um deus dos perfumes aqui. E o perfume, ele é o movimento da fumaça, ele é o através da fumaça se há conexão divina, né? E o universo que reconcilia e harmoniza temporariamente as forças opostas. Então, esse Neferto nada mais é que o movimento do universo, e que ele, realizando movimentos, ele harmoniza essas forças opostas. Então, é uma criação sem fim, do manifesto ao manifesto, do não manifesto ao manifesto, do manifesto ao não manifesto, da construção à destruição e assim por diante. Então, esse fogo, que seria Sekhmet, ele produz o movimento, tempo e espaço. Ptah, a parte masculina do Deus único, emite informação criadora, e Sekhmet, a parte feminina, gera sua substância de amor, manifestando-se o Fiat Lux, que faça a luz, a energia e a substância radiante em movimento. Então, essa parte da criação feminina é ela que manifesta e que cria toda a energia de amor, e ela que explode em luz. E ela que é radiante, ela é a energia criadora, né, divina, que também é chamada de Shakti no hinduísmo e outros nomes. Então, Ptah e Sekhmet, tanto a parte masculina e feminina, divinas, são o fogo multiplicador de tudo que foi criado. Eles geram outras duplas de divindades criadoras, que são as forças fundamentais, que foram chamadas de néters. Não sei se vocês já ouviram falar que este nome, que na verdade o grego e o romano e a parte ocidental do mundo, ele chama de deuses, mas na verdade são os néters, que são as forças fundamentais de todo esse movimento primordial de criação. Então teve todo esse movimento primordial de criação, tanto em uma força naturalmente masculina e feminina, que começaram a se multiplicar e criar forças fundamentais que dão a base e estrutura do nosso universo, como se fossem assim os arquitetos, os construtores, né? E uma coisa muito interessante que eu também queria trazer para vocês é sobre a perfumaria ancestral.
Então, a perfumaria, né, os perfumes, eles não foram criados na França, descobertos na França. A raiz da perfumaria antiga, ela é muito, 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 muito antes dos desenvolvimentos dos perfumistas da França ou de outras partes da Europa. Ela veio muito do Antigo Egito, onde eles usavam perfumes, essências, para trabalhar tanto o nosso corpo físico, nosso corpo emocional, inclusive o perispírito, quando eles faziam a mumificação com olíbano, com mirra e com outros, eles estavam trabalhando, não sei como exatamente, mas o perispírito nosso. Ainda hoje aqui no Egito existem rituais, aliás não que existem, eles fazem, toda pessoa que desencarna, eles usam perfumes, óleos essenciais, óleos medicados, fazendo um embalsamento e fazendo não uma mumificação, é quase isso, assim, para cuidar não cuidar do corpo material, mas é mais profundo que isso, né? Porque, como eu falei antes, tudo na natureza tem um porquê, a gente aqui não sabe. E as plantas medicinais, elas têm uma força muito grande, que elas ajudam a gente a transpor espaços de consciência muito grande mesmo. E então esses perfumes, nessa tradição egípcia da perfumaria ancestral, ela ainda existe hoje, atualmente no Egito. E eles usam esse conhecimento antigo ainda nas pessoas que passam, que fazem a passagem, né? Eu ainda não tive a oportunidade de conversar diretamente com essas pessoas que fazem isso, porque elas fazem tudo isso voluntariamente também, né? Não cobram, são voluntários, que têm essa sabedoria guardada e que eu acho que também eles não vão passar assim toda a mágica que existe do porquê que isso é feito, né, para qualquer um. Então, assim, voltando à perfumaria ancestral, essa energia, né, da deusa Sekhmet, desse atributo divino da criação solar, ela está presente em que tipo de perfume, de óleo essencial, de família de perfume? Uma das plantas é a canela. A canela traz essa força explosiva solar. Ela é presente ela faz parte da família oriental dos perfumes, que se você ou nasceu em novembro, né, ou nasceu guiado por essa energia de Sekhmet, você também pode ser pertencente a essa família, que geralmente são, veja se você tem alguém aí, ó, que acha que é assim. Desculpa. São pessoas muito profundas, sensuais, conhecedoras, poderosas, só que isso é em equilíbrio. Em desequilíbrio, elas podem entrar muito facilmente em depressão, devido à sua dificuldade de sair das profundezas. Elas podem guardar muitas mágoas dentro de si, serem vingativas, briguentas e soturnas. Isso é a energia de Sekhmet em desequilíbrio, muito densa, né? A pessoa não está sabendo lidar com a parte solar de construção e ação dela, que é essa parte que o fogo, imagina, o fogo solar do meio-dia, ele vai destruir a sua cabeça, ou ele vai te purificar, ou ele vai te purificar as suas profundezas, não é? Então a gente precisa lidar com, assim, a gente precisa entender que as duas partes que a gente tem isso, todo mundo pode ter isso, né? Não é só as pessoas que nasceram ali também. Todo mundo tem esses aprendizados aqui, ó, a lidar. Não é incorporado dentro da gente, não é? A gente tem que aprender a ser profundo quando tem que ser, lidar com a nossa sensualidade, conhecer as coisas profundamente e também lidar com momentos de depressão, de ficar muito mergulhado nas profundezas, de guardar mágoa, de lidar com a vingança e a birra dentro da gente.
Então, esses são aspectos que a alma humana, ao longo das encarnações, ela vai desenvolvendo, ela vai burilando, porque a gente não é essa personalidade, a gente, né, é muito mais que isso. Essa personalidade de hoje é a sua vida, é a sua reencarnação hoje. Só que a gente vai reencarnar em todo o zodíaco, nos 12 signos, né? Então, a perfumaria ancestral, junto com né, essa família, que eu dei o exemplo da canela, mas também do gengibre e outras plantas, da mirra também, do olíbano, se eu não me engano, são aspectos desse atributo divino de Sekhmet, que chamaram de Sekhmet. Então, veja que tudo isso é a energia da transmutação dentro da gente, da transformação dentro da gente, que vai ser muito pedido agora em novembro, porque novembro é o mês da transformação e da transmutação, né? Segundo vários conhecimentos, não só da astrosofia, mas de vários outros, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar, se alguém que está aí já veio ao Egito, já foi nos templos, gosta do Egito, ouve, lê, vê documentários e já chegou a ver os templos de Karnak, de Luxor. É uma cidade que chama Luxor, que fica para baixo do Cairo, bem longe. Precisa ir de avião ou de trem, né? Eles têm uma viagem de trem, acho que dura umas 12 horas, mas de avião é melhor. Então lá que existe esses templos, os maiores templos aqui do Egito, e, quiçá, os maiores templos do mundo também. Eu acho que o complexo de Luxor, ele é o complexo maior de templos do mundo até então, né? Eu acho que também, se eles forem descobrindo mais coisa, por exemplo, ali na Turquia, em Göbekli Tepe, existe muita coisa enterrada também, mas essa é outra história. Então, existe um templo de Karnak, em Luxor, que existe uma peregrinação aos templos de Sekhmet, que dizem que eu vou agora em novembro. Eu vou em novembro, que coisa, agora que me toquei. É uma experiência de muita energia, as pessoas que já foram, que fizeram essa peregrinação e foram a esse templo de Sekhmet, né? E dentro desse conhecimento dos templos, como você lembra quando eu falei para vocês que o atributo, até dentro do islamismo, Deus era colocado com vários nomes devido a que tudo ele podia fazer, né? E essa energia solar de Sekhmet, né, foi chamada, deram nomes para você, para ficar registrado na história e para quando você fosse iniciar e entender a natureza profunda dela. Então os nomes foram esses, olha: Senhora do lugar do começo dos tempos, Senhora do lugar do começo dos tempos, Mãe de todos os deuses, Mãe do mistério, Destruidora das rebeliões, a Empoderada e a grande deusa da cura. São apenas alguns dos seus 4.000 nomes que dá pistas sobre a sua natureza. Não é muito doido ouvir deusa da cura junto com a destruidora? Ou a empoderada junto com a mãe do mistério? Então, eles acreditavam-se que essa divindade... Isso aí agora é fofoca astral. Fofoca cósmica, né? Dentro dos locais ali de Luxor, eles acreditavam que... Porque quando você vai em Luxor, nesse templo, existe às vezes existe passarelas assim, de estátuas, mas existe uma grandona ali, né? Muito mística, né? Ela fica embaixo de uma luz assim que vem. E os locais, eles acreditavam que a divindade, essa energia, poderia residir dentro da estátua. E os praticantes poderiam receber cura e ensinamentos. E de acordo com o estudioso Robert Masters, algumas dessas estátuas eram estátuas essenciais, mantidas guardadas e apenas trazidas para festas, porque elas tinham habilidades mágicas.
Esse é o que se acredita localmente. Obviamente que nem todas as pessoas falam disso, né? Quando você vai fazer turismo, mas existe essa história. Agora a gente vai entender também como essa força criadora, essa força solar, ela se manifesta dentro do humano, além de tudo que eu falei, né? Então, dentro da sabedoria do Antigo Egito, a Sekhmet, essa deusa, esse atributo divino, ela está associada a quê? A força criativa da Kundalini, que é a nossa energia sexual, a nossa energia sensual, a nossa energia de criatividade. Que quando densificada, o que ela faz? Ela destrói tudo, ela destrói a gente, ela destrói os outros, porque é uma energia... Pode reparar, assim, pessoas que têm um bloqueio sexual, um bloqueio com a sexualidade, tanto interna sua, né, pessoal, quanto dos outros, quanto criticando a sexualidade alheia, que não tem nada a ver com ela se torna uma pessoa destrutiva. Não só aquele de fora, mas muito destrutiva a si. Ela engole veneno diariamente. Por isso que essa energia, ou ela é de cura, ou ela é de destruição. Porque ela é uma energia muito poderosa de criação. Mas você cria o que você tem dentro de você, né? O que você tem, principalmente dentro do seu corpo energético, né? Além da energia criativa da Kundalini, ela se expressa dentro da gente quando a gente tem êxtases de amor, tanto no orgasmo, tanto em êxtases espirituais. Não sei se vocês já ouviram falar, assim, algumas mulheres dentro da Idade Média que elas não podiam, para serem livres, elas tinham que estar dentro da igreja, porque ali elas podiam estudar, né? Cadê o livro dela, gente? Tá ali no... E existiu a Hildegard, senhora Hildegard. Agora eu esqueci o sobrenome dela. Quem souber quem eu tô falando, escreve por favor. Uma mística da Alemanha, que ela tinha esses êxtases espirituais. Então ela tinha essa elevação da Kundalini em contato com a espiritualidade. E tudo isso está falando da energia de Sekhmet, porque é a energia da Kundalini. O nome Sekhmet, ele, de acordo com um estudioso chamado Wallace Budge, ele é derivado da raiz Sekhem, significando forte, poderoso e violento. A força e a violência junto. Isso é muito fogo, não é? Olha como o fogo ele queima com uma força imensa e ele pode ser violento. Mas olha também quando o fogo sutilizado, ele purifica muito. Então, ela personifica o calor dos raios solares, como eu falei, e, portanto, está associada à purificação, né? E diz que ela reside na testa do deus do sol, Ra, de onde ela pode cuspir chamas em seus inimigos. Isso também faz parte de uma mitologia, assim, mas na superfície, né? Lembra quando eu falei que os mitos, eles trazem a verdade mais profunda dos atributos divinos, dos atributos da natureza, né? Então, ela é tanto a força de construção quanto a força de destruição, né? Gente, eu não consigo ver o que vocês estão falando muito bem, mas depois eu vou ler tudo, tá? Deixa eu só ver o que a Luma falou que eu consigo ver aqui. Canalizar essa força é meu maior desafio. Canalizar a força criativa seria o nosso maior desafio, Porque também, né, a gente foi muito podada a nossa criatividade. Que eu acredito que tem muito a ver com a ancestralidade, assim, ancestralmente foi sendo imposto a podar o corpo feminino. Fazer a gente se comportar, sabe regra de etiqueta? Que tá agora? Regra de etiqueta, isso vai podando a fluidez da pessoa.
E toda essa fluidez está relacionada à nossa Kundalini, a essa força solar, essa força de expressão, né? Então, isso, eu como assim, terapeuta da holística da mulher, eu vejo isso, muitas mulheres tendo essa dificuldade de expressar a sua criatividade, de expressar a sua verdade mais profunda. Porque eu acredito que esse aspecto dentro da gente, a gente se torna autodestruidor. A gente ancestralmente vai passando, porque você pode ver aí, lembra da sua avó, da sua mãe, da sua tia, da história da sua família, quais eram livres de verdade para fazer o que bem entendiam? Muito pouco, muito pouco. Todas eram podadas em uma etiqueta castradora. E isso castra a nossa fluidez, que castra a nossa Kundalini, que isso explode em raiva e ódio. E olha a carta que trabalha a Sekhmet, né? Ela, ódio e raiva. As pessoas ficam muito, assim, preocupadas quando essa carta sai, né, do tarô. Ódio e raiva. E veja assim, uma mulher com um leão, com aspecto difícil, assim, destruidor, e fica, não, mas eu não sou assim, eu não tenho isso dentro de mim. Não, mas se você saiu pra você, em alguma instância você tem, é que você não quer admitir que você tem. Quando eu falo você, é a gente, né? E admitir que a gente tem é muito bom. É muito bom porque isso não se torna mais o veneno da destruição. Lembra que eu falei que essa força, né, da Kundalini, quando ela é muito reprimida, ela se torna destrutiva pra gente. Principalmente pra gente, né? Porque isso causa inveja, isso causa sentimentos densos, né? De raiva, de ódio, que destrói apenas aquele que sente, não, assim, destrói mais aquele que sente, não aquele que você bota um raio na outra pessoa. Pode até chegar nela, pode até, mas vai destruir muito mais em você, porque é perda de tempo da sua potência criadora que está na outra parte dessa energia que existe dentro de você. Então, no sentido assim, quando eu falo perda de tempo, não é uma forma crítica ou de culpabilizar a pessoa, de culpabilizar a mulher e toda essa... Porque não é... Na verdade, quem fez isso foi o patriarcado, né? Que fez isso como um plano. Mas é uma forma de relembrar o que a gente é, de relembrar nossa potência, do que existe dentro da gente, de toda essa força de criação que veio das explosões cósmicas do universo e está presente dentro da gente. Quando a gente começa a entrar em contato, primeiro conhecendo isso, ouvindo falar sobre, estudando, segundo, trabalhando o nosso emocional, e terceiro, trabalhando as nossas energias através de limpezas, né, de purificações, de limpeza de chakras, de limpeza da Kundalini, de limpeza telúrica, e entender essa nossa força, essa energia destrutiva, ela para de doer tanto dentro da gente, ela começa a ser construtiva. Aí sim a nossa criatividade começa a sair, né? Bom, então, falar de tudo isso, né, um fechamento assim, que eu queria fazer é que, como eu disse, existe todo um processo de peso, seria Hildegard Bingen, isso, ela mesma. Esse processo de colocar peso à nossa expressão e criatividade, a nossa energia solar, sexual, sensual, de criatividade, ela não está só dentro da gente, mas ela está dentro das nossas ancestrais. Como eu falei, vocês vejam as mulheres principalmente no Brasil, né, que foi um país que colonizou a gente pensar de uma forma religiosa, e podar todas essas nossas potências. É interessante
levar em conta que isso vem de muito tempo, que isso é um aspecto a ser trabalhado ao longo do tempo, conversando assim com as nossas ancestrais, caso elas estejam vivas, e trabalhando, mas principalmente trabalhando muito na gente, para que a gente consiga sutilizar essa energia e que ela seja construtiva às as gerações futuras que vão vir, né? E agora eu queria trazer para vocês uma pequena visualização para a gente entrar em contato com esse arquétipo da energia de Sekhmet, da energia solar, né? E eu queria, assim, antes de tudo, ler aqui um poema sobre o que representa trabalhar com esses aspectos densos, esses aspectos de ódio e raiva dentro da gente, né? Então ele veio deste tarô das deusas que eu mostrei para vocês, que ela fala o seguinte sobre a Sekhmet: eu queimo e solto fogo e arremesso dardos dos meus olhos. Eu estouro e rujo, mesmo que você não tenha puxado a minha cauda. Minhas arestas são afiadas e eu corto fundo. Minha energia é forte e fogosa, e meu desagrado tem de ser manifestado. Embora algumas vezes eu seja gentil, posso ser muito emotiva. Uma vez provocada, sou difícil de descartar. Sou sempre adequada, sempre necessária. Não tente livrar-se de mim. Preciso ser reconhecida e ouvida. Eu sou a raiva. Forte. Muito forte. Uma vez provocada, eu sou difícil de descartar, porque quando a raiva vem, você precisa expressar ela. Você não pode. Se você engolir também, assim, expressar na forma sutil, na forma construtiva e não destrutiva de si e dos outros, não é? Mas a raiva, ela nos impulsiona para transformar, para sair da zona de conforto e transformar a nossa vida, transformar o que não tá bom, botar limite nos outros, botar limite na gente mesma, né, no que a gente está fazendo que é autodestrutivo. Essa é a função da raiva. E ela precisa ser colocada no lugar dela, né? E a mulher, ela foi podada a não ter raiva, a não expressar raiva, falar manso, falar gentil, a ser sempre doce. Mas isso é uma ilusão, é um engano, porque a gente não é sempre doce. Não existe só doçura dentro do nosso ser. Existe energias densas que, além de nós, dentro da gente, existe desde das nossas ancestrais, do nosso DNA que vai passando. Eu acredito muito nisso, que vai passando. E por quê? Para os descendentes quando vê aquele comportamento que veio das ancestrais, tomar consciência daquilo e com consciência modificar aquele comportamento. Modificar cada vez mais para que aquilo seja amenizado, sutilizado e burilado dentro da gente. Para que a gente consiga criar os nossos descendentes, ou de quem, tanto nossos, tanto dos nossos amigos, ajudar, né, dos nossos familiares, nossos familiares em si, né, não que a gente precisa ser mãe, não é isso que eu estou falando, mas criar crianças que a gente tem contato, né, a descendência da próxima geração, com mais consciência, levando essa força, essa potência solar para criar, para agir, para transformar, para fazer revoluções de aspectos que não estão bons dentro da gente e fora da gente. Então ela precisa ser burilada. Mas a gente consegue fazer isso quando? Quando a gente precisa burilar ela. Porque às vezes ela tá... Gente, dá licença. Às vezes ela tá tão densa dentro da gente que às vezes ela sai num fogo destruidor, que não tem como, ela sai destruindo tudo, porque primeiro que a gente não aprendeu a como burilar ela, né? A gente não teve ensinamento, e como ela é uma energia muito forte, a energia da raiva, do ódio, do fogo, que aponta, da crítica, da autocrítica e da crítica externa, ela é muito forte, ela vem do fogo. Veja o que o fogo faz, ele cria, ele explode em luz, mas ele precisa explodir
numa flecha, ela precisa explodir num objetivo bom, para o bem, não para a destruição. A destruição é a parte densa nossa, que a gente tem. A gente é humano, a gente tem, mas a gente está aqui para se empoderar deste fogo criador, que ele é muito, muito importante, tá bom? Agora eu convido todos e todas. Primeiro, se você quiser usar o lenço que a gente usou da última vez, é legal, é bom, porque a gente está imantando alguns... imantando energias, né? Então, quem quiser buscar o lenço da última, pode buscar. É um lenço, scarf. Vou mostrar aqui, ó. Cadê o meu? Gente, onde tá o meu? Ah, tá aqui. Que vocês podem buscar aí, pra quem quiser. Esperar um pouquinho. A Luma disse que estava refletindo sobre isso hoje. Como canalizar a raiva de forma sutil. Não sei se faço de forma correta. Eu acho que não existe assim uma fórmula mágica, porque cada pessoa ela é diferente, ela tem um biotipo diferente, né? Por exemplo, uma pessoa de um biotipo de fogo, ela vai ser a raiva dela, ou ela vai ser a raiva não, o potencial do fogo dela vai ser muito maior do que uma pessoa de biotipo de água, por exemplo, entende? Então vai ser muito pessoal isso, né? É muito pessoal. Mas eu acredito que... Ai, gente. Coloquei aqui uma frase que não era pra sair. Pronto. Eu acredito que quando a gente começa a entrar em contato, a querer, a botar a vontade, não, eu quero entrar em contato com essa energia mais sutil dentro de mim. Portas internas vão sendo abertas para você entender o que para você funciona. Entende? Pra mim, por exemplo, que tenho uma energia solar, né? Posso. Boa, ainda bem que você me falou. Que eu tenho uma energia solar, eu trabalho com ela de uma forma muito diferente, assim, que pra mim funciona e eu sei que pra outras pessoas não vão funcionar. Tá bom agora a música, gente? Tá muito alta? Tá muito baixa, aliás. Tá meio alta, né? Bom, então a gente vai começar a nossa prática de visualização e de entrar em contato com esses aspectos de transmutação dentro da gente. Eu gosto de colocar esse lenço assim para meditar, porque é como se fosse assim, você entrando num casulo, assim. Você entrando... o símbolo, ele não tem que ser adorado, vamos dizer assim, né? Ele é algo que você ajuda a entrar no movimento. Então ele traz a consciência, por exemplo, um aspecto meditativo. A gente vai entrar no movimento meditativo. Então, para mim, né, o que funciona, e que também vejo em outras práticas funcionando, é a gente tá assim, se sentindo num casulo mesmo. Então eu gosto de colocar um lenço por conta disso. É verdade, eu vou usar abaixando. Bom, então, para quem quis pegar o lenço, para quem não quis, a gente vai começando. Agora eu queria que vocês vejam se vocês estão confortáveis na cadeira ou deitadas. Que vocês vão sentindo se abrindo para uma prática de visualização e se abrindo para receber o que tiver que receber dentro dessa prática. Se permitindo a relaxar, se permitindo até 1 minuto para meditar.
entendendo que o seu valor ele não está relacionado à sua produtividade, que você pode relaxar, que você pode descansar. Você vai respirar bem profundamente 3 vezes. Você vai vendo na sua tela mental uma miragem, uma área assim de deserto, areias vão chegando, a linha do deserto vai aparecendo na sua frente, uma cor marrom misturado com os raios solares, laranjas e vermelhos. Você vai sentindo o cheiro da areia. É um cheiro meio acre. É um cheiro meio de incenso. Você vai relaxando e vendo o que está ao seu redor. Vai sentindo os raios solares aquecendo o seu corpo. Os raios vão ficando um pouco mais quentes. Você vai sentindo um calor que vai subindo dos seus pés. Ele vai começando nos seus pés, na sola dos pés. Ele vai subindo nas suas pernas. Um calor que vai subindo ao seu ventre. E vai subindo. E agora ele está presente em todo o seu corpo. Você sente esse calor do sol vibrando no seu corpo. E aí, nessa miragem, entre a linha do deserto e o sol, você vai vendo uma imagem chegando à sua frente. Ela ainda está ela não está muito nítida a você. Ela está se misturando com as cores do deserto, com as cores da areia e da luz solar. Mas vai aparecendo uma forma de um corpo feminino bem esbelto e um rosto diferente, um rosto de uma leoa. E ela tem um cajado e ela vai chegando, ela vai aparecendo, ela vai ficando cada vez mais nítida a você. E ela vem à sua frente e senta. Ela senta no chão, na areia. E ela olha nos seus olhos bem profundamente. Ela te olha. E ela te escaneia. E quando ela te escaneia, você percebe no seu corpo
Aonde está doendo? Se tem algum lugar do seu corpo que dói, que está pesado, talvez um ponto, talvez um ponto no meio do peito, vê se está pesado, talvez um músculo, talvez o seu ombro. E ela começa a meditar junto com você. E você ouve na cabeça uma frase, uma prece de abertura de portal. E a frase diz: Sekhmet, guardiã divina do portal da cura sagrada, por favor, aceite minha gratidão mais profunda por sua presença curativa em meu altar e em minha vida. Obrigada por sua orientação, inspiração, amor e bênçãos. E por favor, aceite meu amor e bênçãos em retribuição. Essa voz vai diminuindo e saindo da sua cabeça. E você vai vendo que existem muitas pessoas vindo, saindo da linha do deserto, como uma miragem, mas elas vão aparecendo a você. E elas vão andando, chegando um pouco mais perto, ficando nítidas. E você vê ali as suas ancestrais. Você vê a sua mãe, a sua avó, as suas avós, as suas tias. Vê as suas primas também, caso você tenha. E elas vão entrando, andando no deserto e sentando ao seu lado. Você vai sentindo a presença de todas ali. Você vai sentindo a presença nesse ambiente entre mundos, mesmo se as suas ancestrais não estiverem mais presentes na Terra. Atualmente, neste momento de Halloween, Samhain, os véus dos mundos ficam mais finos. E é ali onde é possível entrar e fazer contato com as ancestrais. Você agradece sua presença e espera. Sekhmet começa com suas mãos criar da areia um fogo transmutador. Esse fogo vai saindo no meio das areias, na sua frente, um fogo. Ele vai saindo de dentro da areia e vai subindo como uma pequena fogueira à sua frente.
esse fogo, ele vai nascendo violeta, vai ficando alaranjado, vai ficando avermelhado. Essas 3 chamas vão se misturando entre si, o violeta, o laranja e o vermelho. Dentro deste fogo vai saindo uma cruz egípcia dourada. Ela é uma bola, para quem não conhece, como se fosse um útero. Com uma parte direita e esquerda e uma perna assim por baixo. Não importa o seu formato, mas existe ali a presença dessa cruz egípcia, o Ankh, e ela é uma presença de uma energia dourada, uma energia que pulsa, uma energia que expande muito. Você vê raios dourados saindo dessa cruz. E essa cruz começa a dizer, e você começa a ouvir: eu sou, eu sou, eu sou. Eu sou a clara luz. Nada me prende, porque sou luz com luz. Este corpo está em perfeita condição física. Eu sou o universo. Este corpo está em perfeita condição emocional. Eu sou o universo. Este corpo está em perfeita condição moral. Eu sou o universo. Este corpo tem acesso aos recursos materiais para transformar a Terra. Eu sou o universo. Este corpo compartilha os recursos materiais para transformar a Terra. Eu sou o universo. Este corpo absorve os recursos materiais para transformar a Terra. Eu sou o universo. Este corpo tem acesso aos recursos materiais para transformar a Terra. Eu sou o universo. Este corpo acessa os recursos materiais para transformar a Terra. Eu sou o universo. Eu aceito, absorvo, multiplico e compartilho generosidade e abundância para transformar a Terra. Generosidade e abundância para transformar a Terra. Generosidade e abundância para transformar a Terra. Eu sou, eu sou, eu sou. E você vai sentindo toda essa energia dourada que se expandiu, descendo em você, descendo no seu corpo, como uma chuva dourada, bem leve, e ela vai penetrando o seu corpo físico. Você vai sentindo o calor dela, ela vai descendo, vai penetrando os seus órgãos, as suas células, o seu DNA e as cordas de energia do seu DNA. E não só em você, mas em todas as suas ancestrais que estão ao seu lado. Você vai sentindo
todo o calor presente no seu corpo e no corpo delas. Você respira profundamente e solta os detritos que saíram deste fogo purificador. Você respira 3 vezes profundamente, soltando os detritos que saíram do fogo purificador. E veja como você se sente mais leve depois dessa transmutação. Sekhmet entende que tudo que precisou ser transmutado foi. Ela começa a manejar o fogo de uma forma que ele se apague. Ele vai se apagando, ele vai ficando pequeno, e ele vai entrando na terra de novo, no deserto, na areia. Ele desaparece. Ela levanta de uma forma bem guerreira, como se fosse a última rainha do universo. E ela olha para você e ela olha para suas ancestrais e disse: está feito. Você agradece com um sorriso e ela vira e começa a encontrar o sol novamente. Ela vai andando em direção ao pôr do sol. A sua silhueta esbelta de corpo feminino vai desaparecendo e ela olha para trás com seu rosto de leoa e faz uma saudação. Ela vai andando e desaparece no pôr do sol. E assim está feito. Você começa a sentir o seu corpo novamente, a sentir e movimentar os seus pés, as suas mãos. Começa a sentir a sua cama ou a sua poltrona e vai abrindo os olhos devagar. E vai voltando e agradecendo o momento presente e agradecendo a sua própria disponibilidade de estar aqui hoje e agradecendo você mesma por buscar o fogo criador construtivo dentro de você e agradecendo a você mesma a disponibilidade e a força de vontade de Sekhmet dentro de você, de transmutar aspectos negativos dentro de você. Todo mundo está bem, voltando.
Bom, coincidentemente agora, 4h30, horário do Egito, o sol ele tá descendo. Olha aqui o sol, gente. Ele tá descendo. E essa foi uma visualização. Esse portal da cura que eu falei para vocês é um portal de visualização, onde a gente vai trabalhar muito com o nosso mental. Obrigada, os comentários, sem palavras. Estão se sentindo mais leve? Quem estiver se sentindo mais leve, me diga. Então, gente, este aspecto de novembro é um aspecto de transmutar e transformar aspectos da nossa vida que nos pesam. E lembrem de tudo que foi trabalhado hoje, das comidas, dos aromas, dos comportamentos, de como a gente transmuta e vive uma vida mais leve. Eu espero que vocês aproveitem o mês de novembro, aproveitem esse final de outubro e novembro para pensar, para refletir no que hoje para vocês precisa ser transformado e transmutado, e como fazer isso de uma forma criativa, porque esse é o fogo construtor. Ele resolve problemas criativamente. Ele resolve problemas transmutando, transformando com criatividade situações pesadas. A gente não precisa destruir tudo para transmutar algo da nossa vida. A gente precisa achar saídas criativas para transmutar a nossa vida. Então eu espero que vocês tenham gostado. Entrar em contato com essa energia da natureza, esse aspecto que existe dentro de você, saber que esse aspecto está dentro de você como uma energia, como uma Kundalini, e a gente se vê na próxima meditação, que será semana que vem. Um beijo a todos e bom dia.